Daniel, hoje eu tenho 46 anos e eu vou contar a minha história. Eu e minha mulher somos pastores de uma congregação, né? E na minha congregação tinha uma mãe que ela tinha uma filha de criação e mais um filho, os dois já adolescentes. O rapaz, uma voz incrível, cantava bem pra caramba. A menina dispensa apresentações, também canta bastante, né? Tinha um talento invejável, né? Quando a menina cantava, ela já tinha 18 anos e o irmão dela 16. Todo mundo sentia a presença de Deus, aquela menina era um talento ali. Mas todo mundo sabe que talento no louvor, o diabo quer roubar, o diabo é doido para roubar. Suponhamos que o diabo ele é a topeira das pessoas que têm talento em louvor. E as pessoas que têm talento em louvor é o ouro, que ele quer sair por debaixo da terra e eu surrupiar para você. E aí o que aconteceu? Passados uns 2 anos, né? Quando eles chegavam na igreja eu falava, aqui minha bênção, minha bênção. E eu gostava muito dessa menina, né? Eu, assim, gostava como um pai, né? Para que não entendam outra coisa. Eu e minha esposa eram praticamente os padrinhos dessa menina ali, né? Os conselheiros, né? A autoridade espiritual, eles gostavam de mim, sempre me ouvia. A menina, o rapaz, a mesma coisa. E o que aconteceu? Bem, com 20 anos ela começou a namorar. E o que aconteceu? Ela começou a namorar, mas não era um rapaz crente. Era um rapaz assim. E ele só não era fora da igreja, como ele também praticava coisas que, assim, muita coisa errada. Ele era, né? Ele era chefe do tráfico. Era viciado. E ela se envolvia com ele. E aí a mãe dela chorando, falando, fala com a minha filha, conversa. Eu cheguei para ela e conversei, né? Eu falei, olha isso daí, cuidado com isso. Você é uma serva de Deus, você tem um talento. Se você esperar em Deus, com certeza Deus vai providenciar um varão para você. Ela, não, porque eu já esperei muito. Eu falei, mas você tem 20 anos. Você quer se desesperar e ficar com a pessoa errada? E ela falou, aí, de tanto ela falar, eu falei assim, ó, seguinte, olha a colocação suja e fedorenta que eu coloquei. Entre um prato de comida e um prato de fezes, o que você prefere? E ela falou, eu quero um prato de comida. Eu falei, mas não parece que é isso que você quer não, porque você está escolhendo, está com um viciado. Aí tal, ela fingiu que me deu ouvido. Aí, o que acontece? Eu sou muito observador, minha esposa também, né? Minha esposa começou, ela fazia um caminho, chegava por um lado na igreja. A nossa igreja ficava assim, ficava bem localizada e tinha uma esquina, tinham 2 esquinas, né? 2 caminhos saía nela, né? Só que ela estava começando a vir pelo caminho mais longo ali. E eu observando que ela já estava fazendo outro caminho, ela não pegava o mais curto, né? E eu suspeitava. Aí no outro dia, eu encontro ela, né? Saindo do outro lado e tal. A mãe chegando assim, meio aborrecida. E eu começo a conversar com ela. Aí o que ela me falou? Eu aprontei. Se é que vocês me entendem o que é esse negócio de aprontar, né? Ela chegou tarde da noite em casa, deu dor de cabeça a mãe dela, né? E o que aconteceu? O irmão dela já suspeitava, tinha algumas atitudes suspeitas dela também, né? Porque ela estava sempre chegando do trabalho por outro caminho, né? Por um caminho que ela não estava acostumada a vir, né? Por exemplo, se ela vinha do lado esquerdo da rua, ela já vinha do direito. Era assim. E o que acontecia? Ele perguntava a ela o que estava acontecendo e ela, nada, não. Quando eu soube, outro dia,
ela estava viciada, viciada, mas viciada mesmo. E estava lá, desculpa o termo, comendo cocô com o rapaz, né? Se é que vocês me entendem, né? Só que um dia, o que aconteceu? Esse rapaz levou um tiro e morreu. Morreu. Esse rapaz aí estava devendo uma traficante e acabou fazendo coisa errada. E aí eu cheguei e conversei com ela. Olha isso daí, isso aí foi um livramento que Deus está te dando. Cuidado com esse negócio. Vê se agora espere em Deus, que Deus vai providenciar um varão para você. Aí ela parece que escutou, deu um voto de confiança. Voltou a louvar, cantava e tal, né? Eu só não botei na disciplina, porque o que ela estava fazendo, o que ela fez assim, ainda não era um negócio assim que prejudicava a honra da igreja, né? A pessoa namora alguém que não é crente, isso é normal, né? Isso é, né? É um conselho que a gente dá, né? Não consiste em si num pecado propriamente dito, a não ser que a pessoa cometa os atos. Aí o que aconteceu? Ficou eu deixei ela 1 mês, 2 meses e meio por aí, ela voltou a cantar e tal. Só que pouco tempo depois ela torna a fazer as mesmas práticas, e a mãe desesperada. E como ela não tinha autoridade masculina em casa, o pai desse rapaz, né, no caso que não era o pai dela, tinha saído de casa. Aí o que aconteceu? Eu falei com ela, o que tá vendo? Ela tentou me esconder e falou, eu tô namorando. Ah, é? E de que igreja é esse rapaz? Ela falou, não, ele não é crente não. Eu falei, pelo amor de Deus, de novo você está se metendo nisso daí. Eu falei assim, ó, eu abri a Bíblia e mostrei, olha isso aqui, ó, 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendai a julgo desigual, porque não há, não há, né, comunhão entre a luz e as trevas. Ela, não, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Eu falei, namoro não é evangelismo não. Para você namorar e casar mesmo, tem que ser um homem e uma mulher de Deus, que senão dá problema. Se homem e mulher de Deus já dão problema, que dirá ímpio. Mas ele é gente boa. Eu falei, não basta ser só gente boa. Se não for nascido de novo, se não for batizado, se não crer, se não for consagrado, não adianta. Eu falei, tornei a falar. Aí no outro dia, passa assim uns meses, ela me aparece com um barrigão, grávida, desse rapaz. E novamente, o pessoal suspeitou das atitudes dela. Voltava do trabalho pelo caminho que ela não estava acostumada, as pessoas viam, notavam, observavam, né? Eu a mesma coisa. E eu fiquei, quando eu vi, meu Deus do céu, tanto que eu instruí essa menina, e eu falei assim, olha, sua liberdade infelizmente vai virar prisão. Ter filho é uma bênção, mas quando é na hora certa. E não foi um acidente, né? O que acontece? Hoje em dia essa menina tem 25 anos, continua casada com esse rapaz, e o que acontece? Toda hora ela vem falar pra mim, eu estou passando um problema no meu casamento, porque meu marido às vezes não deixa eu vir para a igreja, e não sei o que. É um pinguço, toca nos bares aí, tal. Ele prometeu até que ia aceitar Jesus, de vez em quando ele levava ela para a igreja, né? Mas o cara gasta tudo no bar. E eu olho para ela, né? E como servo de Deus, eu falo assim, às vezes dá vontade de dizer, de perder as estribeiras e dizer, bem feito para você. Eu falei, eu avisei, sua mãe avisou, todo mundo que avisou, e você, só que não. Eu falei, eu tive compaixão dessa hora. Eu falei, ó, é o seguinte, a gente avisou você o que pode acontecer, e você hoje está aí. E você está aí sofrendo as consequências. Então, o que você tem que fazer agora? Simplesmente dar seu bom testemunho, né? Porque o cônjuge cristão, né, salva o cônjuge não cristão. Só que o que acontece? Isso vale para a pessoa que não era crente, aí o marido aceitou a Jesus, a mulher não. Só que não foi assim. Ela achou, teve fé que ia ganhar a pessoa para Jesus e não ganhou. E no que não ganhou está aí sofrendo. E às vezes me vem nas entranhas para falar isso. Bem feito para você, porque eu te avisei. Mas só que eu não falo porque eu tenho que me compadecer.
E é isso que acontece hoje em dia. Se você der um conselho a uma pessoa, olha, e a pessoa não te ouvir, não fique preocupado com isso não, porque pelo menos você fez sua parte. Eu fiz a minha como pastor, como figura de autoridade masculina, sempre fazia gabinete, ela, né, a menina no caso, eu e mais a minha esposa, né, para não dar problema, né? Eu disse aqui que eu fazia o gabinete, mas vale eu ressaltar isso para não dar a entender outra coisa. Ficava eu e minha esposa conversando. Minha esposa conversava com ela igual uma mãe e eu igual um pai, mas só que não me ouvia, era teimosa. Fala pessoal, agora é o Carlos Blanco que está falando. Bem, eu quero ler a passagem que está lá em 2 Coríntios 6, que diz: não vos prendai ao jugo desigual, pois que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre Cristo e Belial? Que comunhão há entre o templo de Deus e o templo dos ídolos? Com eles não terá parte, né? E pelo que me sair deles, apartai, diz o Senhor, né? Então, não queira nada imundo, e vos receberei. Eu serei para vós pais, serei para vós filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que está aqui está mais que provado. Gente, você que me assiste, você que é inscrito e que ainda não namora, que ainda não está casado, pelo amor de Deus, não se envolva em julgo desigual, porque isso vai te trazer um problemão. Se não for agora, futuramente vai dizer. Aí você pode estar me dizendo: ah, mas eu conheço alguém que o marido era crente em Jesus Cristo e a esposa não era, aceitaram Jesus junto. Tá, mas de uma história posso te falar pelo menos umas 100 que deu errado. Não dá, gente. Não é, isso é terrível. Por quê? O que acontece? Se você namora uma pessoa ímpia, que está aí pelos baile funk da vida, que está aí pelos pagode, tocando aí nos bares, o que vai acontecer? Ele vai te arrastar para lá uma hora ou outra. É fato. Você que fala para mim: ah, eu vou ganhar para Jesus. Eu provo para você que você não vai ganhar. E por quê? Porque você vai se envolver. Aí daqui a pouco, o que acontece? Você tá com alguém que gosta de música do mundo, aí daqui a pouco você tá num show mundano, onde ali tem um bando de porcariada que você conhece ali. É droga, maconha, e daqui a pouco você começa a achar que não tem nada a ver e se contamina com aquilo dali. Então não dá certo. Aí imagina, você quer ir para a igreja, aí a menina quer sair com você no horário do culto. E como é que fica isso daí? Não tem como dar certo. Ou talvez alguma pessoa, né, que é de religião diferente. O que vai acontecer? Você vai gerar uma briga, porque ele vai querer botar uma imagem, uma escultura dentro da sua casa, você como cristão não vai querer, e aí você vai ficar assim, vai ficar aquela briga, aquela confusão toda, e aí como é que fica? Aí imagina a casa, aí seu filho pergunta aí, mãe, pergunta para a mãe que não é crente, né? Mãe, o que você acha do homem ter várias mulheres, do homem sair por aí? Ela vai falar: ah, mas é normal, é não sei o quê. Aí pergunta o pai que é crente. Aí o pai vai te dizer: ó, segundo a palavra de Deus, o homem tem que ser marido de uma mulher só, a mulher esposa de um homem só, e por aí vai, que não sei o quê. Imagina a confusão que vai fazer aí. Então o julgo desigual não é bom. E o julgo desigual não é só crente com não crente não, tá bom? Julgo desigual é pessoas que têm pensamento diferente, pessoas assim que, de repente, pessoas que, por exemplo, um quer trabalhar, tem ambição na vida e o outro não tem visão de futuro. É uma pessoa que, de repente, uma é infantil e a outra é muito amadurecido. São essas coisas assim, que é julgo desigual também, tá? É aquele negócio, né? Você não vai casar com alguém que não é o par do seu que não calça no seu pé, né? Um casamento errado é igual sapato 36 quando você calça 38, dói e aperta muito. Por causa disso daí, os conflitos e as diferenças vão gerar atrito dentro do casamento, e Deus não pode habitar num lugar assim. Deus vai simplesmente retira a sua presença. Então você que não está namorando,
nem pense em se envolver com alguém que não é cristão, se você é cristão, né? Porque vai dar um problemão para você. E aí você vai chegar assim: ah, meu marido não deixa eu vir para a igreja é uma luta. E seu pai te falou: olha, cuidado com isso daí, tua mãe, teu pastor. Então, todo conselho é para o bem. Nenhuma, às vezes, ele vai falar alguma coisa para o teu mal, né? Porque ele quer que você se envolva com um homem e com uma mulher de Deus, para que vocês caminhem junto, uma salvação e sejam aí, né? E sejam reprodutores de almas para Jesus Cristo. Essa foi a história. Curtam, comentem, compartilhem, enviem sua história para mim nesse e-mail que está aqui embaixo. Comenta aí embaixo se você namora alguém que não é crente, se você já namorou, como foi sua experiência, você que casou com alguém que não era crente, né? Você que de repente casou com alguém que era muito diferente de você, isso foi motivo de briga, né? Comenta aí embaixo, manda sua história para mim. Não é conto adulto nem coisa parecida, são histórias reais, baseadas em fatos reais, fictícias, né? Eu sempre quero dizer isso. Abraço aí Maria Blaia, Francisco Teles, Fanny Neres também, vou fazer uma menção a você, Maria Angélica, todos. Eu estou aí sempre no canal de vocês, ouvindo as suas histórias, né? Porque é aquilo, se nós queremos público, nós temos também que ouvir o outro, né? Não basta apenas eu querer falar pelos cotovelos e não assistir canais, né, que também tem a ver comigo, que são canais de história. Meu abração para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.